Paz do Senhor, Deus abençoe nesse domingo de bênção, de vitória sobre a tua vida, em nome de Jesus. Você está na escola dominical da Adult, Deus tem uma palavra para você. A palavra de Deus não voltará para trás vazia, mas antes fará aquilo que me apraz, diz o Senhor. A palavra de Deus liberta, cura, restaura, abençoa. Nós estamos aqui pelo Facebook, pelo Instagram. Instagram da Adult. Paz do Senhor, irmãos. Tudo bem com vocês? Bom dia. Hoje estamos aqui mais uma EBD, a qual Deus nos permitiu para que nós tivéssemos o privilégio de estarmos falando da palavra de Deus. Amém? Hoje nós vamos estar estudando novamente uma das lições da revista. Os irmãos que não têm revista não tem problema, tá bom? Que nós estamos aqui lendo a palavra, você vai acompanhar aí pela sua Bíblia, tá bom? Você pega a Bíblia aí e acompanha os textos que nós vamos estar desenvolvendo aqui nesta manhã, tá? Então nós vamos fazer uma oração para iniciar esta aula para a honra e glória do Senhor, amém? O pastor Roberto vai estar fazendo a oração, amém? Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, nós entramos diante da Tua presença, Senhor. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, nos lava com o poder do Teu sangue, que possamos aprender da Tua palavra agora, Senhor, porque a Tua palavra, ela refrigera, ela liberta. João 17:17 diz: vós estáis limpo pela palavra que eu tenho vos falado. Que essa palavra do Senhor venha lavar, purificar, restaurar, restituir, ó Deus, a Tua palavra, em nome de Jesus. Toca, abençoa cada vida de uma forma poderosa, de uma forma especial. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos o Teu milagre, a Tua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, Jesus. Paz do Senhor, pastor Paulo. Amém. Paz do Senhor, irmã Anitta. Algumas pessoas estão entrando aí pelo Instagram, outras estão pelo Facebook. Amém. Então, nós temos a oportunidade de divulgar a palavra de Deus hoje através da Escola Bíblica Dominical. Amém? Nós estamos na aula presencial, mas Deus, Ele tem falado conosco através de cada aula aqui. E hoje, você que tem seu filho aí, irmãos, fala para ele levantar, para ele assistir a aula. Hoje nós vamos falar de um tema que até muitos podem falar, mas pastora, para mim não serve hoje, mas vai servir futuramente sim, tá? Então o tema de hoje é palavra aos solteiros. Então não é só para jovens, né? Tem muitas pessoas que estão solteiras, que não são jovens, ou até mesmo que já casaram e hoje, né, estão em outro relacionamento ou não estão em relacionamento nenhum, amém? Então, mas é uma palavra que não é só voltada para o casamento, é voltada para a nossa vida no dia a dia. Tá bom? Então o tema hoje é palavra aos solteiros, mas nós vamos aprender muito com esta palavra, que está baseada lá em Gênesis, capítulo 24. Amém? O pastor Roberto vai estar lendo aqui para nós esse texto. Abra aí a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 24, versículos 58 ao 66. Tá bom? Gênesis 24. Glória a Deus. Capítulo 24, versículo 58 ao 66. Esse texto, ele é um texto básico para que a gente possa estar participando desta aula hoje, desse tema, desenvolvendo este tema para vocês, tá bom? Amém? Entendeu? Aqui, ó. Gênesis 24, 58 ao 66. Dá tempo de você pegar uma caneta, nem um caderno. A gente sempre fala lá na Escola Bíblica que é bom a gente anotar tudo aquilo que a gente está aprendendo, né? Porque é bom para que a gente, quando for fazer uma pregação, alguma coisa, a gente já tem uma base. Amém? Pode ler, pastor. Versículo 58. E a palavra de Deus, ela traz vida em nossas vidas. E chamaram a Rebeca e disseram: irás tu com este homem? Ela respondeu: irei. Então despediram Rebeca, sua irmã,
e sua ama e o servo de Abraão e seus homens. Do 66. Até 66, né? Então despediram Rebeca, sua irmã, e sua ama, e o servo de Abraão e seus homens. E abençoaram a Rebeca. Olha a importância da bênção dos pais para os seus filhos, tá? Abençoaram a Rebeca e disseram: ó nossa irmã, se tua mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta de seus aborrecedores. E Rebeca se levantou com as suas moças e subiram sobre os camelos e seguiram o homem. E tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Ora, Isaac vinha de onde se vem do poço de Beer-Lahai-Roi, porque habitava na terra do sul. E Isaac saíra a orar no campo à tarde. Isso mostra que Isaac já era um moço de oração. Ele levantou seus olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou seus olhos e viu a Isaac, e desceu do camelo. E disse ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? O servo disse: este é meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. Até 66? Até o 66, tá, irmãos? E o servo contou a Isaac todas as coisas que fizera. Então, aqui nós já vemos a providência de Deus. Olha como um jovem de Deus, uma moça de Deus, espera em Deus, não é, pastor Roseli? Quem espera em Deus, irmão, não chega atrasado, é na hora certa, no tempo certo. A Bíblia diz que Abraão enviou o seu servo, né, Eliezer, para Deus preparar tudo. O Eliezer representa o Espírito Santo que prepara tudo, né, pastor Roseli? Amém. Então, Deus preparou a Rebeca para Isaac. Deus está dizendo que Ele está preparando a sua Rebeca, você que é solteiro. Você não está encalhado. Aqui não é a sessão do desencalhamento. Você está esperando o tempo de Deus. Rebeca, Isaac esperou o tempo de Deus e aconteceu, né, pastor Roseli? Amém. O melhor na vida dele. Quem espera em Deus não come cru, come o melhor de Deus, espera o melhor de Deus. Tinha um propósito, né, Tinha. para isso, né? E era fruto de oração, então isso é Oração. muito importante. Esperar em Deus no momento certo. Amém? Então é um tema assim que a gente vai estar abordando hoje sobre, aqui foi um dos exemplos, foi sobre Isaac, né? Quando Deus preparou a Rebeca, né, para ele. Então esse texto diz assim, ó, vamos lá, palavra introdutória. A igreja necessita investir nos jovens para que estes não sejam levados pelo iníquo. Então nós vamos abrir lá a palavra de Deus no 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. De 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Glória a Deus. Pai Senhor, a todos os irmãos que estão entrando aí, amém? Bom dia a todos. A esse cuja vinda, e segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira. Então, olha, a igreja necessita investir nos jovens para que estes não sejam levados pelo iníquo. Então, essa palavra está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. O que é o iníquo aqui? O iníquo é iniquidade, vem de pecado, amém? O iníquo é o indivíduo que está acostumado a pecar e não se importa com as consequências. Então, a pessoa que está acostumada a pecar, além dela pecar, ela não está nem se importando com as consequências que pode acontecer, cometer a vida dela. Amém? Então, por isso que ele fala, sejam levados pelo iníquo ou pecado. O ensino da palavra de Deus e o acompanhamento pastoral são elementos fundamentais para encorajar a juventude a construir sua vida na presença do Altíssimo. Então, não é só responsabilidade dos pastores, mas de toda a igreja, dos pais, né, pastor Roberto? Para instruir os jovens, instruir as pessoas, não somente jovens, né? A todos aqueles que precisam levar uma vida de bênção, de vitória. E quando a Bíblia fala do iníquo aqui, fala da maior característica do diabo, que é o pai da mentira. Ele engana, parece que tudo é melhor lá fora. Então, por isso, pastor Zé, que Deus preparou, ensinou a Abraão, dentro da palavra de Deus, buscar uma pessoa da mesma linhagem de Israel, da mesma fé. Porque a Bíblia diz que comunhão tem a luz com as trevas, então moças de Deus têm que esperar em Deus no tempo certo, buscar pessoas dentro da igreja e ainda orar para a pessoa ser a pessoa certa. E não procurar no mundo para não ter desilusão, pessoas que só querem aproveitar de você e não quer ter um compromisso sério.
Amém? Então diz assim, vamos começar pelo primeiro tópico aqui, que diz assim, o exercício do livre-arbítrio. Então Deus nos dá o livre-arbítrio. Então nós vamos falar um pouquinho dele. O livre-arbítrio, ele consiste no poder dado ao homem por Deus de fazer suas próprias escolhas. Então, livre-arbítrio é o poder que o homem nos deu de fazer nós fazemos as nossas livres escolhas. Só que dependendo das nossas escolhas, ela tem uma consequência, né? Dentro desse contexto, o apóstolo Paulo adverte as pessoas, né, os leitores aqui, quanto à realidade de todos os homens terem de prestar contas ao Senhor das decisões que tomam ou deixam de tomar. Então você tem o livre-arbítrio, mas você tem que o quê? Tomar, fazer parte, quanto à realidade de todos os homens terem que prestar contas. Tudo que nós fazemos, irmãos, nós vamos prestar contas um dia a Deus. Amém? Tudo aquilo que a gente fizer de errado, principalmente nós que somos servos de Deus, haverá um julgamento. Amém? Então nós somos justificados por Jesus. Então hoje nós estamos aqui aprendendo a palavra de Deus, porque é através da palavra que nós somos libertos e nós aprendemos a errar menos, não é verdade? Porque nós não somos perfeitos, mas o Senhor, Ele nos dá este privilégio de aprender a palavra de Deus. Amém? Aí vamos lá. Primeira coisa, dentro do livre-arbítrio, vem assim, o exercício do livre-arbítrio, o poder de escolher. Então, o livre-arbítrio é o poder de você escolher. Então, na história bíblica, sobretudo do Antigo Testamento, observa-se a escolha do cônjuge, né? Na época lá, a escolha do cônjuge era feita pelos pais dos noivos, às vezes sem a prévia consulta aos nubentes. Então, os noivos nem sabiam quem ia ser, né, o seu noivo ou a sua noiva, né? A moça, geralmente, muito jovem, era prometida ao noivo em acordos estabelecidos entre os pais. Vale ressaltar, no entanto, que algumas vezes a opinião do filho era considerada. Algumas vezes a opinião era considerada. Nos dias atuais, sobretudo no Ocidente onde tem um país, né? O Brasil, nós moramos no Ocidente, os filhos têm a prerrogativa de escolher a pessoa com quem irão se casar. A propósito, em muitos casos, infelizmente, os pais são ignorados. Muitas vezes os pais aconselham, mas os pais são o quê? Ignorados pelos filhos. Amém? E aí acabam fazendo escolhas erradas. Não é verdade, irmãos? Às vezes o pai, a mãe fala, filho, não vá por esse caminho, essa pessoa não é de Deus. E às vezes a criança não, o filho, né? Porque ele não deixa de ser uma criança. O filho não obedece os pais, não é verdade? Então ele fala assim, olha, muitas vezes consultam, né? Deixa eu só ler aqui para vocês. Muitas vezes constitui-se em um problema, pois os mais velhos, em função da experiência, por via de regra, têm melhores condições de aconselhar os mais jovens. Então, muitos jovens não querem ouvir os pais, mas os pais, aqueles que são mais velhos, eles têm muito mais experiência para passar para os filhos. Então, nós vamos ler lá em Provérbios, capítulo 1, versículo 8, amém? Provérbios, capítulo 1, versículo 8. Glória a Deus. Provérbios 1, 8. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixe o ensinamento da tua mãe. Então, quando a Bíblia dá um conselho, é para que você se vá bem, para que você seja abençoado. Então, é muito importante, até para ter uma vida mais prolongada, tem que respeitar pai e mãe, mesmo depois de casado. Antes de ser casado, melhor ainda, para ter ouvir quem tem mais experiência e que tem algo de Deus para te ensinar. É porque às vezes a pessoa, no acometido ali das emoções, tomam atitudes que não agradam a Deus e nem mesmo a família, e terá, né, um futuro assim que não vai ser um futuro bom, né? Então nós vamos aprender dentro dessa mensagem aí. Vamos abrir ainda em Provérbios, pastor Roberto, 11,
Provérbios capítulo 11, versículo 14, aqui fala sobre poder de escolher. Provérbios 11, versículo 14. Você que tem sua Bíblia aí, abra, acompanhe, ou até mesmo, né, aquela Bíblia online, mas aí você está usando seu celular agora. 11, 14? 11, 14, amém? Provérbios 11, 14. Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Tá vendo? O que falta para as pessoas é segurança, saber o tempo certo de Deus. Na multidão de conselhos, irmãos. Então, às vezes o avô, a avó, os pais aconselham, mas não adianta. Vamos abrir lá em Provérbios ainda, pastor Roberto, 13, capítulo 13, versículo 14. Amém? Provérbios, capítulo 13, versículo 14. Esses versículos aqui estão falando referente ao poder de escolher. Tá bom, irmãos? 14. Provérbios, capítulo 13, versículo 14. A doutrina do sábio é uma fonte de vida. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para se desviar dos laços da morte. Olha que palavra tremenda. Olha Deus está só. dando livramento. Vou ler novamente. Lê de novo, pastor A Roberto. doutrina do sábio é uma fonte de vida para se desviar dos laços da morte. Deus está te dando livramento. Espere no tempo de Deus. Espere em Deus. Obedeça seu pai, sua mãe, sua família e você vai ter um casamento abençoado. Você que é solteiro. Amém? Então vamos lá. A responsabilidade de escolher. Agora nós vamos ler dentro do subtópico, né? Nós lemos o tópico que é o exercício do livre-arbítrio. Aí vem o primeiro, o poder de escolher. São os versículos que nós acabamos de citar. Aí o segundo é a responsabilidade de escolher. Além de você ter o poder de escolher, você tem a responsabilidade de escolher. Então, no que diz respeito ao poder de escolha, é preciso levar em consideração. Então, você tem que levar em consideração, primeira coisa, a lei da semeadura. Toda escolha ou decisão trará consequências para o sujeito. Significa dizer que o futuro é quase sempre resultado daquilo que o indivíduo faz no presente. Então, nosso futuro é resultado daquilo que nós fazemos no presente. Isso aqui não é só em relacionamento, não, irmãos. Isso aqui é para toda a nossa vida. É o que a Bíblia diz em Gálatas. Tudo que o homem, a mulher plantar, ele vai colher. Então, essa é a importância muito grande. E tá lá, vamos ler lá, baseado em Gálatas 6, versículos 7 e 8. Amém? Abre aí a sua Bíblia no livro de Gálatas, Novo Testamento, capítulo 6, versículos 7 e 8. Gálatas 6, versículos 7 e 8. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia na sua carne, da sua carne se fará a corrupção. Mas o que semeia do Espírito se fará a vida eterna. Foi exatamente o que nós estamos falando antes. Verdade. Semear, porque se você plantar em Deus, você vai colher o melhor de Deus, seja na tua vida espiritual, conjugal, financeira, em qualquer coisa que você vai ser abençoado. Quando a gente fala aqui de solteiros, né? Palavra, né? Aos solteiros, não é só na parte conjugal, não, irmãos. É na parte financeira, em todas as áreas da sua vida e para nós também, tá? Então, tal conceito se aplica a qualquer área da vida humana, inclusive a conjugal, tá? Aí, segunda coisa, dentro das responsabilidades de escolher. Primeira coisa, a lei da semeadura. Segunda coisa, os resultados das escolhas. Então, quando você vai escolher um namorado, uma namorada, alguém para compartilhar sua vida, tem os resultados das escolhas. É fato, nem sempre nossas escolhas são acertadas, pois a imperfeição faz parte da condição humana, não é verdade? Nós às vezes escolhemos, mas escolhemos errado, porque nós somos imperfeitos, né? No entanto, o verdadeiro cristão
não toma para si tais premissas, né? Antes, as assume a responsabilidade daquilo que faz e enfrenta com sinceridade e coragem as consequências dos seus atos. Eu vou ler de novo. No entanto, o verdadeiro cristão não toma para si tais premissas, né? Antes, assume a responsabilidade daquilo que faz e enfrenta com sinceridade e coragem as consequências dos seus atos. Então, todo ato, né, gera o quê? Uma consequência. Então, aqui eu vou ler aqui para vocês. Os atos graciosos de Deus. Frutos de sua infinita misericórdia, poupam-nos de colher o produto do mal, que muitas vezes semeamos. Vamos abrir lá, pastor Roberto, no livro de Salmos 103. Salmos 103, versículos 10 ao 14. Vamos prestar atenção nessa palavra aqui, irmãos. 103. Salmos 103, abre a sua Bíblia aí. Não nos tratou segundo os nossos pecados. 10, né? Pode ler, 10 ao 14. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com que os que o temem. Assim como está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Somos limitados. Nós somos limitados, nós somos pequenos, Deus é grande. Então é muito importante saber que Deus perdoa os nossos pecados e que o pai cuida do seu filho. Aqui a Bíblia está dizendo a importância de cuidar, porque família não é uma instituição falida, mas é uma bênção de Deus. Amém? Então, dentro do tema aí, sobre palavra aos solteiros, nós falamos primeiramente o exercício do livre-arbítrio, o Senhor nos dá a liberdade, o poder de escolher, a responsabilidade de escolher. Então, dentro do livre-arbítrio, irmãos, tem o poder de escolher, tá? Estou focando novamente porque é um tema importante. Depois, a responsabilidade de escolher, tá? Aí, dentro da responsabilidade de escolher, nós falamos da lei da semeadura, aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Segunda coisa, os resultados da escolha, né? Então, toda escolha tem um resultado, ou é bênção ou não é, e tem uma consequência, amém? Aí vamos para o tópico número 2 agora, que é a escolha pela sabedoria, né? A gente ouve falar sobre sabedoria, né? Então, o que é sabedoria? Entende-se por sabedoria o adequado uso do conhecimento. Então, você ter sabedoria é você usar o seu conhecimento, certo? Pode-se, portanto, dizer que o sábio é o indivíduo, tá? O sábio é o indivíduo que se apropria de informações. Então, o sábio, aquele que é sábio, ele se apropria de informações. Amém, irmãos? Espero que você esteja entendendo aí. Se apropria de informações e saberes e os utiliza nas tomadas de decisão. Então, vamos entender. Sabedoria é o uso adequado do conhecimento. Quando você tem o uso adequado do conhecimento, você pode, portanto, dizer que você sabe o indivíduo que se apropria, aí quando ele tem o conhecimento, ele se apropria das informações, dos saberes e os utiliza nas tomadas de decisões com vistas a obter sucessos em seus empreendimentos. De modo geral, quando se desconhece ou se ignora a gnose, ou seja, o conhecimento de determinada área, tende-se a tomar decisões equivocadas. Olha só qual é a importância aí. A sabedoria, você coloca em prática tudo aquilo que você conhece, certo? E o sábio é aquele que sabe se apropriar e usar na hora certa. E através do conhecimento, quando a gente conhece as coisas, irmãos, a gente evita de tomar decisões equivocadas. Então, aquilo que você não conhece,
muitas vezes você toma a decisão equivocada, porque você não conhece. Então, por isso que quando Isaac mandou buscar a Rebeca, eles tinham que conhecer a pessoa para que a vida de Isaac, a sua vida espiritual, a promessa que Deus tinha na vida de Isaac, pudesse ser abençoada. Ela ia ser a pessoa certa para ele. Hein? E foi tremendo que Deus, o Espírito Santo ali, representado por Eliezer, que era um servo de Isaac, né? Quando ele foi lá, ele fez prova de Deus. A mulher que der primeiro a água, essa vai ser a preparada por Deus. Então nós temos que orar para que a nossa missão seja bem feita, seja na vida espiritual, conjugal e financeira, né, pastor? Amém. Então, Eliezer fez prova e a mulher escolhida por Deus foi exatamente Rebeca. Deus está preparando a tua Rebeca, o teu Isaac. Deus está dizendo que tem coisas novas ainda em 2020. Ainda não é o fim. Deus tem algo novo para a tua vida. Dias melhores virão em nome de Jesus. Amém? Aí vamos lá agora para outro tema que ele fala assim, olha, dentro do tema, agora tópico número 2, a escolha pela sabedoria. Nós já explicamos o que é a sabedoria, né? É o uso adequado do conhecimento. Aí diz assim, olha, toda decisão importante, como a escolha do cônjuge, a pessoa com quem dividiremos o resto da nossa vida, deve passar pelos seguintes crivos. Você sabia que quando você escolhe alguém ou alguma determinada coisa, você tem que passar por determinados crivos. Mas, pastor, o que é crivos? A palavra crivo é uma avaliação, é um critério, uma crítica, um filtro, né? Você quando vai fazer um café não tem o filtro lá para o pó não descer? Então você vai fazer um filtro, tá? Então crivo são isso daí. E as igrejas, hoje mesmo ainda a Assembleia do Belém, muitas igrejas mais tradicionais, a Batista mesmo, eles têm um crivo, que é o quê? Visita vizinho. Antes de ungir uma pessoa a pastor, ele vai visitar os vizinhos, a família, ver quem é a pessoa. E depois faz uma pesquisa e chama todo mundo, chama a pessoa e faz um crivo para ver o que é a pessoa, qual é o conhecimento bíblico dela, vida no altar. Então, isso é um crivo, saber quem é a pessoa. Uma autoanálise. Uma análise. Então, isso aí, ó, hoje vocês aprendem essa palavrinha aí. Vocês têm que fazer um crivo, tá? Quem não fazia um crivo aí... Deus está fazendo um crivo de todos nós, analisando cada nosso de nossas vidas. Quando nós estamos falando, tá, irmãos? É para nós também. A palavra de Deus, ela vai... Primeiro vem para nós. Vem para nós e principalmente que nós estamos ensinando, amém? Pela misericórdia de Deus. Então, crivo aqui é uma avaliação, é um critério, uma crítica, um coador, uma peneira. Então, tem vários aí adjetivos. Vamos colocar uma palavrinha mais fácil, avaliação ou um filtro. Então, por exemplo, o crivo da vontade de Deus. Primeiro você vai ter que passar pelo quê? O crivo, que é a vontade de Deus. É da vontade de Deus que eu me case com essa pessoa, que eu tenha um novo relacionamento? Então, primeiro, nós vamos falar de 3 coisas. O crivo da vontade de Deus, o crivo da razão e o crivo da emoção. São 3 coisas aí, irmãos. Então, primeiro, o crivo da vontade de Deus. O cristão precisa sempre orar ao Senhor antes de tomar qualquer decisão importante. Então, qualquer coisa, qualquer área na nossa vida, tá, irmãos? Nós estamos falando de relacionamentos, mas o relacionamento envolve toda a nossa vida também, tá? Então, o primeiro crivo é da vontade de Deus. Segundo crivo, o crivo da razão. Não se pode, em processo decisório, né, onde você vai tomar uma decisão, ignorar os fatos ou descartar a razão. Muitas pessoas, movidas apenas pela emoção, tomam atitudes que contrariam as evidências mais óbvias. Então, vamos ter o crivo da razão. Terceiro, o crivo da emoção. Parece óbvio, mas algumas pessoas optam pela ausência de paz. Tem pessoas que parece que não querem ter paz, ou seja, pela infelicidade. Não podemos ignorar o fato de que nossa alma almeja o sossego e o equilíbrio. Então, antes de decidir, pondere. Então, antes de você tomar qualquer decisão na sua vida, irmãos, você tem que o quê? Ponderar, tá? Pondere, ter equilíbrio. Existe outro caminho? Isto em médio ou em longo prazo. Fará bem a mim? Então, vamos falar umas perguntinhas aí, olha. Vou fazer algumas perguntinhas para vocês. Antes de decidir, pondere. Existe outro caminho? Será que tem outro caminho para me fazer? Isso em médio ou longo prazo? Fará bem a mim?
Tal decisão prejudicará outras pessoas. Às vezes uma decisão que você pode tomar pode estar prejudicando outra pessoa, né? Já ouvi opiniões de gente experiente e séria. Já ouviu opiniões de gente experiente e séria? O que Deus deseja para a minha vida? Então, sabe que são perguntas que você faz no crivo da emoção. Isso tem revelação com meus objetivos de vida? Então, são várias perguntas aí, tá? Há identificação com minha personalidade? Estou em paz? Seguro com essa decisão? Isso aqui é uma frase importante, irmãos. Eu estou em paz e seguro com esta minha decisão? Esses são pontos que ajudam na hora da tomada de decisão. Então, olha o crivo da emoção, quanta coisa aí. São perguntas, você vai se perguntando. E nós temos que fazer escolhas, irmãos, que vai nos trazer paz. Aquilo que você escolhe, que te angustia, que não deixa você com a liberdade, deixa você angustiado, parece que você está preso, isso não é de Deus. Então tem decisões que não são acertadas porque elas não estão dentro da vontade de Deus, hein? Agora vamos para o tópico número 2.1, subtópico aí. Vocês entenderam, né? São 3 crivos que você tem que passar, tá? Vamos fazer um filtro aí da vontade de Deus, da razão e da emoção, certo? Aí o princípio da observação. Agora nós vamos lá na observação. Olha quanta coisa que para a gente fazer escolhas na nossa vida nós temos que passar. Então, o princípio da observação. Muitas pessoas anseiam ver o invisível, ignorando, por vezes, questões perceptíveis a olhos nus, né? Então, ó, muitas pessoas anseiam ver o invisível. Então, ela não está vendo. Ignorando, por vezes, questões perceptivas a olhos nus. Tem gente que está querendo ver o invisível. Ah, será que vai ser? Mas, às vezes, Deus está te mostrando ali, ó. Você está vendo o que está acontecendo. Portanto, mantenha seus olhos racionais. Os seus olhos, né, pastor Roberto? Tem que ser o quê? Racional. Não age pela emoção. Muitas vezes a gente observa as coisas e as pessoas querem escolher pela emoção, mas vamos ser racionais. Abertos para enxergar as seguintes características em seu, né, o caso aqui, na sua pretendente, tá? Então aqui no caso, se for homem, né, pretendente, a pretendente ou pretendente, certo? Como ele, aí vamos lá, tem umas perguntinhas. Que nem o pastor Roberto falou, que o crivo é aquela avaliação. Você pergunta para outras pessoas, quem é aquela pessoa, como ela se comporta. Então, nós vamos ensinar aqui hoje para vocês algumas coisas que vai te dar norte aí para que você possa fazer a sua escolha. Então, vamos lá. Como ele ou ela, sempre vou colocar ele ou ela porque está referente ao casal. Como ele e ela se relacionam com Deus. Primeira coisa que você tem que analisar na pessoa. Como essa pessoa se relaciona com Deus, tá? Mesmo que algumas pessoas se convertem, olha aí, irmãos, mesmo que algumas pessoas se convertam depois do casamento, isso não deve servir de parâmetro para nortear a escolha de um cônjuge. Então você fala assim, ah não, eu vou escolher aquela pessoa que depois que eu me casar, aí a pessoa vai para Jesus. Nós vamos ler lá um texto em 2 Coríntios, pastor Roberto? Capítulo 6, versículo 14, irmãos. Abram aí a sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, hein? Vamos ver o que está escrito lá. E não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas? O que a Bíblia está dizendo que tem tudo para dar errado, pessoas que estão fora da sua fé. Existe alguma ocasião que a pessoa se converte, mas existe outra, nós já conhecemos até cantoras que casou e acabou o casamento porque ela escolheu a pessoa certa, acabou o ministério dela, porque o marido atrapalhou o ministério dela, ou a esposa atrapalha o ministério do marido. Então, muito importante, é uma escolha, pode ser para a vida inteira, então é muito importante. Então, lê novamente, pastor Roberto. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Deus está dizendo para não fazer isso. Jugo desigual, olha a palavrinha-chave aí. A moça quer ir para a igreja, o namorado quer ir para a balada, vai dar certo? Não vai. É bíblico, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça e que comunhão tem a luz com as trevas. Luz é luz e trevas é treva. Pense nisso.
Porque às vezes você tem um ministério na sua vida e a pessoa, no primeiro momento ela te acompanha, mas depois ela acaba tirando você daquele local, do seu trabalho, da onde você está trabalhando para a obra de Deus. Então, por isso que a gente está falando aqui, os princípios da observação, amém? Então, outra observação aqui, ó, que pessoas influenciam a sua vida? Que pessoas influenciam a sua vida, tá? Com quem ela anda? Com quem a pessoa anda? Né, pastor? Com quem o seu namorado, seu esposo, ou até mesmo um amigo, irmãos, com quem ele anda, tá? Então, isso também, que pessoas influenciam sua vida, que grupos ele ou ela defende. Isso lhe ajudará a perceber quais são os seus valores. Outra coisa, ele e ela valoriza o estudo e o trabalho. Então, você vê que é todas as áreas da vida da pessoa. Quando você vai escolher alguém, você tem que analisar. Embora, irmãos, muitas vezes você escolhe, a pessoa está dentro de tudo aquilo, né? Aquelas características. E a vida, com o passar do tempo, acontece coisas diferentes. A pessoa perde emprego, aí é outro caso, né? Então, por exemplo, aqui, ó, ele ou ela valoriza o estudo e o trabalho. Há grande probabilidade de sucesso para as pessoas que veem na educação e no trabalho uma bênção do Senhor. Portanto, não se una à indolência, né? Então, ali está em Provérbios 6,6 que fala, ó, lê lá, pastor, Provérbios 6, capítulo 6, versículo 6. Vamos ver o que está escrito lá. Vamos ver o que está escrito? Provérbios 6, capítulo 6, versículo 6. Vai ter como a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio. Amém? Então, isso daí é para a ele ou ela valoriza o estudo do trabalho. Outra coisa, como ele ou ela trata os pais. Olha aí, irmãos, nós estamos falando nessa revista de família. Às vezes você pode falar, pastora, mas hoje não está me interessando muito essa aula, porque está falando sobre solteiros. Não, isso aí faz parte da nossa vida. Vocês, pais, mães que estão aí responsáveis, vocês têm que estar atento aos seus filhos. Seus filhos hoje estão com 10 anos, com 15, com 20, eles vão entrar em um relacionamento. Amém? Então, você tem que analisar isso. Então, você tem que observar o quê? Como ele ou ela trata os pais. Reflita se uma pessoa não honra os seus próprios pais. Olha só, irmãos, se os jovens ou qualquer pessoa não honrar os seus próprios pais, a quem honrará? Muito sério isso, tá? Vamos abrir lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Livro de Êxodo, estamos lá no Velho Testamento, Antigo Testamento, lá no início da Bíblia. Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Amém? Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Que fala dos mandamentos, dos 10 mandamentos, tá? Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então Deus está fazendo uma promessa. Quer ter vida longa? Respeite seu pai e sua mãe, respeite sua família, né? É muito importante respeitar pai e mãe solteiro e depois de casado ainda, porque é uma bênção especial sobre a vida dos pais. Isso se estende para o resto da vida, né? Você honrar os seus pais no momento que eles precisam também, que eles necessitam. Muitas pessoas tomam atitudes e não honram mais seus pais. Ah, eu me casei, eu estou com meu marido, amém, você se uniu ao seu marido, mas você tem que continuar honrando o seu pai e a sua mãe. Foi eles que te criaram, então você deve respeito a eles. Então a Bíblia fala aqui, como é que ele ou ela trata os pais. Então você tem que continuar honrando o seu pai e a sua mãe, respeitando eles, para que a sua vida venha a ser abençoada em todas as áreas, tá bom? Depois, como seus pais a veem? Como é que seus pais veem a pessoa? Não é verdade? Por exemplo, assim, não ignore os conselhos de quem? Daqueles que o amam ou a amam. A experiência dos que caminharam mais pode ajudá-lo a enxergar aquilo que a inexperiência oculta aos olhos. Muitas vezes, né, você está ali aquela emoção e os seus pais, muitas vezes os mais velhos, eles olham e falam assim, olha, essa moça não é de Deus, este homem não é de Deus, eu vi algo nele que não me agradou. Então, às vezes, não é uma pessoa que não tem afinidade, mas é que eles viram algo que você não está conseguindo ver.
tá? Então vamos lá. Como ele ou ela trata você? Como é que ele trata você? Amém? O período de namoro ou noivado, né, dá-nos indícios de como será a vida de casado, tá? Então, essa fase aí, eu sei que muitos até enganam nessa fase, mas ela dá indícios, algumas coisas aí que dá indício para você ver o que vai acontecer, tá? Então, o período de namoro ou noivado dá-nos indícios de como será a vida de casado. Se não existe respeito e honra nesse período, provavelmente não haverá na vida matrimonial, né, pastor Roberto? Sim. Então, se não tem o respeito nesta época, fazem o que quer, falam da forma que querem, futuramente pode ter alguma consequência aí, certo? Aí, dentro desses temas subtópicos, então nós falamos o princípio da observação. Vocês viram quanta coisa nós temos que observar. Observar como a pessoa se relaciona com Deus, as pessoas que a influenciam, quem vive em sua volta, se ela valoriza o estudo, se ela trata bem os pais, como os seus pais a veem ou veem, como ela trata você, tá? Considerar apenas a aparência ou a conta bancária não é garantia de sucesso, tá? Um exemplo aqui só. Repito, os pontos destacados nesse subtópico são óbvios, até demais. Entretanto, muitos não levam em consideração tais ponderações na hora de escolher o seu cônjuge, tá? Então, vamos observar mais, tá? Tem os crivos aí, tem o princípio da observação. Agora, vamos para o tópico 2.2, que fala o princípio da prudência. Olha quanta coisa, o princípio da observação, né? Nós falamos aí, dentro do tema, dentro do tópico que escolha pela sabedoria. Então vamos lá, princípio da observação, princípio da prudência. Tudo em nossa vida nós temos que ser prudentes. Então o que quer dizer a palavra prudência? Prudência é calma, ponderação, sensatez, cautela. Tudo que nós vamos fazer, né, pastor Roberto? Nós temos que ter o quê? Cautela. Nós temos que ter cautela. Porque se você fizer assim de primeiro momento, pode dar errado. Então, o princípio da prudência. 2 pontos precisam ficar claros nesse tópico. 2 pontos precisam ficar claros nesse tópico. A prudência é a aliada fundamental das boas decisões. Então, a prudência, ela é a nossa aliada. Ela tem que ser o que, irmãos? A nossa aliada. Para nós tomarmos o que? Boas decisões. Segunda coisa, prudente é um indivíduo capaz de antever problemas. Então, quando a pessoa é prudente, o que ela faz? Ela é aliada, ela é aliada a boas decisões. Para tomar boas decisões, ela tem que ser o quê? Prudente, tem que estar fundamentado nisso aí. Depois, ela é prudente, é um indivíduo capaz de antever os problemas. Tem pessoas que conseguem antever, né, pastor Roberto? Verdade. Os problemas. Fala, peraí, se eu ir por este caminho, pode me acontecer um problema lá na frente. Então, nós temos que antever o problema. Não é que você vai ser pessimista. Tem pessoas que falam assim, você já está achando que vai dar errado alguma coisa, alguma decisão na sua vida? Não, você tem que ponderar. O que é ter prudência? Ponderação. Calma, sensatez, cautela, certo? Em função de ter adquirido conhecimento da causa, né, a pessoa dotada de tal virtude não age motivada apenas por questões circunstanciais. Tampouco se deixa conduzir por emoções fugazes, né? Ao contrário, o prudente consegue vislumbrar, o que é vislumbrar, irmãos? É enxergar. O prudente, ele consegue o quê? Enxergar, tá? Os desdobramentos dos seus atos. Então, ele vai enxergar os desdobramentos dos seus atos, agindo sem afobação. Tem pessoas que é afobado, né? Ai, não, tem que ser para amanhã, tem que ser agora, né? Afobação. Afobação é o quê? Precipitação. Você não pode ser o quê? Precipitado. Eu sei que muitas vezes a gente age por precipitação, aquela afobação, mas não haja dessa forma, tá? Antes de decidir, portanto,
você tem que fazer o quê? Você vai anotar aí para você não esquecer. Você tem que fazer uma análise. Ó, primeiro, antes de decidir. Portanto, analise. Primeira coisa aí. Analise. Avalie. Então, você vai analisar. Avalie. Ouça. E somente então decida. Não é, pastor? Olha a fase que você tem que passar aí. Vou repetir, irmãos. Antes de você decidir qualquer coisa, isso aí não é só na vida conjugal não, tá, irmãos? Nós estamos falando dessa revista, família. Aí dentro da sua família, você precisa decidir algo dentro da sua família, na sua vida futura. Então você precisa o quê? Analisar. Será que isso é da vontade de Deus? Não é? Avaliar. Ouvir. Ouça as pessoas. Ouça o que tem aí, como nós falamos já, os crivos, né? Que você tem que ver a vontade de Deus, a razão e a emoção. E aí depois você se decide, tá? Não faça as coisas antecipadamente, não tenha precipitação. Tem o quê? Prudência. Nós temos que agir com prudência, né, pastor? Isso é muito importante. A Bíblia diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. E é bom, irmão, lembrar vocês que estão participando do Facebook, compartilhe o seu link para outros grupos. Por exemplo, eu compartilhei no meu grupo pessoal agora, ao vivo. Nós temos pessoas mandando abraço lá em Guarulhos, cantora Mari Lima, pastor Eduardo Cruz, aqui de São Paulo, e a Luzineide lá de Brasília está assistindo o estudo ao vivo agora, estão participando. Deus venha abençoar a vida deles. E todos que estão participando podem participar, venham aprender a palavra de Deus, crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Deus te abençoe. Amém. Então, nós estamos aqui hoje nessa escola bíblica, né, online, mas é para que Deus venha abençoar vidas, que Deus venha atingir a sua casa. Essa revista aqui, irmãos, ó, essa revista que nós estamos estudando sobre lições, família cheia da graça. Então, você tem que ter a graça de Deus para conduzir a sua vida espiritual e a sua família, tá bom? Então, nós já falamos aí das 3 coisas, não vamos esquecer, hein, irmãos? Antes de decidir, portanto, você tem que analisar, avaliar, ouvir e somente depois você vai o quê? Decidir, tá? Então, toca o número 3 agora. O amanhã pertence a Deus. O amanhã pertence a quem, pastor Roberto? A Deus. A Deus, não a nós, né? Hoje nós estamos aqui, graças a Deus. Deus nos deu a oportunidade de estarmos aqui para adorar o nome de Deus através desse estudo bíblico, né? Para mim é uma honra estar falando da palavra de Deus, porque ela me alimenta. Então, se ela me alimenta, alimenta você também que está aí ouvindo, amém? Mesmo que embora seja cedo, muitos não estão ouvindo agora, acompanhando a aula, mas vai ficar gravada, então, para que você venha assistir depois, tá bom? O amanhã pertence a Deus. O amanhã pertence somente a quem, irmãos? A Deus. Então, aqui, olha, há um grande desafio posto diante dos jovens nesses dias. Então, tem um grande desafio nesses dias aí, principalmente em pandemia, que muitos estão em casa, não estão indo aos templos, né? Que nós somos a igreja, mas se você não tiver uma estrutura espiritual, você acaba desanimando. Então, que há um grande desafio posto diante dos jovens nesses dias. Vencer o medo. Vencer o quê? O medo. E tomar as rédeas da própria vida. Então, você vai ter que fazer o que nesta manhã, irmãos? Vencer o medo e tomar rédeas da sua própria vida, a fim de experimentar as alegrias do sofrer a dois. Então, muitos não querem ter um relacionamento porque eles estão acostumados já a ficar em casa, né, com os pais. Vai ter uma mudança de vida aí, né? Vai mudar. O que vai mudar na vida deles? Tudo, né? Não vai ter mais a mãe, o pai, então eles têm o medo de sofrer a dois, né? Então vamos lá. Medos existem para ser vencidos. Aí um outro subtópico aí. Medos existem para ser vencidos. Então toda pessoa sente medo. Em certa medida, ressalte-se tal emoção, tá? Então toda pessoa sente medo. Em certa medida, ressalte-se tal emoção. Tá? Então diz assim,
que faz parte da condição humana. Isso daí, o medo faz parte da condição humana. Já pensou, se você não tivesse o medo, você ia atravessar uma rua, não ia olhar de um lado ou do outro, você ia ser o quê? Atropelar. Então, isso faz parte da nossa vida, tá? Pode proteger-nos dos desvarios e da insensatez, tá? Então, o medo pode nos proteger do desvario e da insensatez. Isto posto, pode-se afirmar que o problema não está em sentir medo, tá? O problema não está em sentir medo. O desafio está em não permitir que o medo transforme-se em fobias, tá? A gente pode sentir medo sim, mas que ele não se transforme em fobias, aprisionadoras. Tem fobias que nos aprisionam. Quando uma pessoa voluntariamente entrega-se ao encarceramento do pavor, suas potencialidades são neutralizadas. Então, quando você tem pavor, a sua potência espiritual, ela pode ser o quê, pastor Roberto? Neutralizada. Porque o medo, ele paralisa, né, os teus sonhos, né, a tua vida. Então é muito importante repreender o medo e ser dominado por Deus, né? Deus tirar todo o pânico, medo e saber que Deus é contigo. Principalmente esses momentos que nós estamos vivendo. Então eu vou fazer uma comparação aqui. Ah, pastora, mas o que é medo, o que é fobia, o que é pavor? Então tem uma diferença aí, tá? O medo, muitas vezes, ele faz parte da condição humana. O que é a fobia? É um medo persistente. Então, você ter fobia de alguma coisa é aquele medo persistente. E o que é pavor? Pavor é o excesso de medo ou temor. Então, quando você fala assim, eu estou tendo um pavor, né? É um excesso de medo, tá? Então, fobia é um medo persistente, aquela pessoa que tem fobia de tudo, né? Então, é um medo persistente. E tem o pavor, que é o excesso de medo aí, tá bom? 3.2, a bênção enriquecedora. Então tem a bênção aí para você que está aí assistindo esta live da Escola Bíblica Dominical, da Adunte, você possa ter a bênção enriquecedora sobre a sua vida hoje. A nossa vida é construída dia a dia, minuto a minuto. Somos, enquanto indivíduos, do nascimento à morte, uma obra inacabada. Então, desde que nós nascemos até a morte, nós somos uma obra inacabada. Ou em processos de construção. Ou nós estamos em processo de construção. Na contramão dessa realidade incontestável, algumas pessoas afirmam que só irão se casar quando tiverem alcançado a tão sonhada independência financeira. O que tais pessoas não sabem é que, de modo geral, isso não acontece da noite para o dia. Então, tem pessoas que falam assim, quando eu tiver a minha vida financeira toda equilibrada, aí sim eu vou ter um relacionamento, eu vou ter um casamento, mas só que isso não acontece do dia para a noite, né, irmãos? Isso daí... E a família vai construindo pouco a pouco, depois que casar, devagarinho, as coisas vão se... Deus vai colocar no lugar tudo que está fora do lugar. Então, aqui, o que tais pessoas não sabem é que, de modo geral, isso não acontece da noite para o dia. Muitas vezes leva-se uma vida inteira, irmãos, para chegar perto daquilo que se projetou nas mais tenra idade. Isso daí não é só no casamento, não. Às vezes a gente sonha, né? Nós temos assim, nós temos projetos, nós temos sonhos. E você tem que projetar algo, por exemplo, daqui 10 anos, 20 anos. Aí você vai me falar, mas o dia de amanhã não nos pertence, mas nós temos que ter projetos. Porque nós não temos que pensar que amanhã nós não estaremos mais aqui. Amém? Tem projeto que é rápido, tem projeto que é a meio, né? A curto prazo, a médio e a longo prazo. Então tem que orar a Deus para sair o tempo certo. Então você tem que ter esse projeto na sua vida, esse planejamento, você tem que planejar. Olha, eu quero estudar, eu quero me formar, eu quero construir uma vida com outra pessoa e eu quero almejar numa empresa, alguma coisa. Então isso daí, irmãos, não é da noite pro dia, não. Eu trabalho já há 35 anos como educadora, sou professora e já estou trabalhando há 35 anos, amém? Então isso é uma bênção para nós, que nós fazemos o quê? Nós temos que ter o quê? Um projeto. Então tudo que eu tenho hoje eu projetei uns anos atrás, tá? Então vamos lá.
A bênção enriquecedora. Depois nós vamos ler aqui, ó. Tais pessoas não sabem que é da o quê? De modo gerais, aqui, ó, vou ler repetir. O que tais pessoas não sabem é que, de modo geral, isso não acontece da noite para o dia. Muitas vezes leva-se uma vida inteira para chegar perto daquilo que se projetou da mais tenra idade. Jovem, não se engane. O belo da vida está em construir uma vida a três. Primeira coisa, Deus, o idealizador e fundador da família. Homem e a mulher, são os três. Acredite, é extremamente prazeroso olhar para trás e poder dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Repita aí na sua casa: até aqui nos ajudou o Senhor. Somos idosos, mas nunca fomos desamparados e tampouco nos faltou o pão. Louvado seja o Senhor Deus e o Todo-Poderoso, que está lá em Salmos 37, 25, também fala sobre isso. Conclusão. Casamento não é prisão, mas sim o ato ou o efeito de tornar-se uma só carne com a outra pessoa. O que não pode faltar no relacionamento conjugal é diálogo, respeito, honra e, sobretudo, amor. Pois as demais coisas certamente serão acrescentadas por Deus, como a Bíblia diz, Mateus 6,33, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Um para o outro, os dois para Deus e os três para sempre. Tá? São três aí, tá? Primeira pessoa que vai estar junto com você aí, quem é? É o Deus, o idealizador e fundador da família. Que Deus venha abençoar a sua vida hoje, nesta manhã. Estamos já encerrando a nossa aula, a nossa EBD, né, pastor Roberto? Último dia de maio, 31 de maio de 2020, que o mês de junho seja um mês de bênção, de conquista, de vitória e de alegria. Amém? Que você venha a ser abençoado, tenha um domingo abençoado aí. Paz do Senhor a todos os irmãos que entraram hoje pelo Facebook, pelo Instagram, tá? Que Deus venha contemplar a vida de vocês e venha abençoar este domingo, que seja uma bênção em nome de Jesus. Amém? Beijo para vocês. Tem culto às 19 horas na Adult, amém? E live também em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Deus te abençoe. Deus seja abençoe abençoado vocês. pelo Senhor. Amém? Que o amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós, povo de Deus, povo abençoado. Em nome de Jesus. Até a próxima. Deus te abençoe.